irmãos, mas eu quero mandar um abraço a todos os nossos alunos, adultos, jovens, adolescentes, crianças, aos nossos professores também. Vocês são guerreiros, né, que estão aqui lado a lado junto comigo, com o pastor, o Adalto, que é superintendente também aqui desse trabalho de Escola Bíblica Dominical. O Adalto é um guerreiro, um grande amigo, uma pessoa que já está há alguns anos aí trabalhando junto com a gente nessa atividade, né, de ensinar a palavra de Deus aos nossos irmãos. Bom, hoje, dia 31 de maio, mais uma lição que nós transmitiremos online. Dessa vez, a minha primeira vez transmitindo uma aula ao vivo para os irmãos. Eu peço que vocês, enquanto assistem essa aula, que vocês orem por mim, intercedam pela minha vida, porque eu estou aqui somente como um instrumento de Deus para abençoar a sua vida nessa manhã, tá? Enquanto a gente ora e dá início à nossa Escola Bíblica Dominical, eu quero te convidar a compartilhar o link, né, no Facebook, YouTube, Instagram, não sei se está sendo transmitido também, mas dá uma olhadinha na página do Instagram da AD Camorim Grande, que você vai ver lá a aula sendo transmitida. Convide seus amigos, seus familiares, abra a palavra de Deus. Quem tem a sua revista, use a revista, para que a gente possa se alimentar juntos do banquete espiritual que Deus tem colocado diante de nós nessa manhã. Amém? Então, queridos, vamos orar, vamos pedir que o Senhor fale conosco, vamos pedir que o Senhor abasteça as nossas mentes e corações uma vez mais nessa manhã. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, nós adoramos o seu nome, te agradecemos imensamente a oportunidade de te servir, te agradecemos imensamente pela palavra de Deus. Te louvamos, Pai, porque o Senhor não tem nos deixado sozinhos, não tem nos deixado órfãos. O Senhor ouve as nossas orações, o Senhor ouve as nossas súplicas e também recebe as nossas adorações, Pai. No nome de Jesus, Senhor, esteja conosco nessa manhã, que essa palavra seja transmitida e absorvida pelos nossos irmãos, para a glória do seu nome, e que nós sejamos verdadeiros adoradores no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a oração que eu faço, Senhor, junto com todos os meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a gente vai falar de adoração hoje, então vamos começar a nossa aula adorando ao Senhor com uma canção, cantando ao Senhor um cântico. Deixa eu pegar aqui meu violão. Lembrando que os cantores da igreja são o Kelvin, David. Eu não estou nesse grupo não, vou só quebrar um galho aqui. Eu me viro muito melhor tocando meu instrumento. Mas vamos adorar o Senhor juntos. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem o seu santo nome. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Mais uma vez. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, o Rei exaltado no seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu.
exaltado, para sempre exaltado no céu. Ele exaltado, para sempre exaltado no céu. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Bom, para quem tem a revista da Escola Bíblica Dominical, você com certeza já leu a lição e sabe que o título dela traz a seguinte frase: um chamado à adoração e um alerta. Lembrando que com certeza tem irmãos assistindo essa live que não fazem parte do Ministério de Madureira ou não tem uma revista da editora Betel. Para facilitar a sua vida, eu vou tentar fazer a exposição da aula de maneira que não atrapalhe quem não tem a revista, mas sem dúvida nenhuma, se você estiver assistindo a live com uma Bíblia, você sem dúvida vai ser muito enriquecido e abençoado nessa manhã, amém? Então vamos lá, um chamado à adoração. Para quem não sabe, meus irmãos, né, nós estamos estudando nesse trimestre o livro de Salmos, né? A editora Betel trouxe para a gente nesse segundo semestre esse maravilhoso assunto, uma meditação no livro de Salmos. O pastor Adriel, ele é o comentarista dessa lição, e ele tem sido muito preciso, né, em várias das suas colocações, e eu já tenho colocado essa revista na galeria das minhas revistas prediletas, né? Eu tenho sido muito enriquecido por essas lições. Quando você observa todo o contexto do livro de Salmo, quando você se volta para essa literatura, uma das coisas que a gente percebe é que não somente o Salmo 95, que é o texto que dá a base para a lição de hoje, mas todos os 150 salmos, de uma maneira ou de outra, uns mais, outros menos, eles contribuem nesse chamado à adoração. Porque o chamado à adoração, irmãos, é um chamado que ele não é para os crentes, tá? Não são os crentes que são chamados a adorar. O chamado à adoração, ele, acima de tudo, em primeiríssimo lugar, ele é um chamado universal. Deus, ele convoca a todas as criaturas a adorá-lo. O salmista, em várias ocasiões, em várias oportunidades, ele vai convocar a todos os povos que adorem a Deus. Se o chamado à adoração fosse um chamado exclusivo, seria convocada a adoração, no passado, a nação de Israel. Hoje, talvez esse chamado seria exclusivo à igreja, mas não, muito pelo contrário. Todos os povos, eles são chamados, e por chamados eu posso dizer para você, convocados a prestarem adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso. Quero chamar a sua atenção rapidamente. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 67, tá? A lição está no Salmo 95, não vai ser exatamente uma lição expositiva no Salmo 95, mas a gente está tomando ele por base e usando ele para conversar com outros salmos também, amém? Então vamos lá, Salmo 67, olha o que a gente vai ler aqui na palavra de Deus. 67, versículo 3, olha o que diz o salmista. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos, alegrem-se e regozijem as nações. Todos os povos, tanto o povo de Deus, quanto as nações pagãs, estão sendo convidados, através desse cântico, a louvarem o Deus de Israel, a louvarem o Deus Todo-Poderoso. Vá comigo também ao Salmo 117, passe algumas páginas da sua Bíblia. Salmo 117, ele é curtíssimo. 2 versículos apenas, diz o seguinte: louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos, porque o seu amor para conosco é grande, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Então, irmãos, todos os povos são convidados a adorar. E eu quero chamar a sua atenção, porque essa convocação, ela, evidente, é feita por Deus.
Deus é quem convida, Deus é quem chama, Deus é quem convoca os povos à adoração. Só que existe uma vocação muito interessante que foi dada à nação de Israel no passado e que essa nação ela é também atribuída hoje à igreja, no presente. E que convocação, que vocação é essa? Todos os povos, como nós acabamos de ler, são convidados, são chamados a adorar ao Senhor, são chamados à adoração. Agora, esse chamado, ele é vocalizado através da instrumentalidade do povo de Israel no passado e da igreja de hoje. Irmãos, vamos lá. Quando a gente vai falar sobre missão, o que se trata a missão, né, propriamente dita? A missão nada mais é do que a igreja exercendo o seu chamado, aleluia, para convocar todos os povos e todas as nações a adorarem ao Senhor. Nós servimos a um Deus todo-poderoso e nós que o adoramos, estamos obrigados, segundo a palavra de Deus, a levar esse chamado também a todos os povos. É por isso que as pessoas de toda raça, tribo, língua, nação, precisam juntamente conosco adorarem o nome do Senhor. Então, a missão é isso, é levar todos os povos, de todas as etnias, em todos os lugares, em todos os tempos, a fazer aquilo que nós fazemos, render graças e glórias ao nome do nosso Senhor. Glória a Jesus. Bom, e por que esse chamado ele é universal e não é restrito? Por que Deus ele convoca o mundo a adorar e por que Deus ele usa a igreja para poder vocalizar esse chamado a todos os povos? Basicamente, irmãos, porque tem dois problemas aqui que precisam ser resolvidos. Dois problemas. Anote isso aí no seu caderno, na sua Bíblia, enfim. Que problemas são esses que precisam ser resolvidos? Por que o mundo é chamado a adorar? Porque, em primeiro lugar, o mundo não adora. O que eu estou falando é uma obviedade, mas isso já está refletido nas Sagradas Escrituras. Quando você lê Romanos 1, no capítulo 21, está dizendo o seguinte lá, ó, que mesmo tendo conhecido, não o adoraram, não lhe renderam graças. O mundo não adora a Deus, não é porque não conhece a Deus, é porque decidiu rejeitá-lo, porque decidiu não dar-lhe graças. Né? Quando você vai ver o versículo 20 e depois o 21 do capítulo 1 de Romanos, você vai ver que todos os homens são indesculpáveis, ou seja, ninguém pode dizer que não tinha motivos suficientes para dizer que não sabia da existência de Deus. Ninguém tinha motivo para dizer que não sabia da existência do Todo-Poderoso. Ou seja, os homens sabem que Deus existe, porque os seus atributos visíveis e invisíveis, seu eterno poder, é expresso na sua criação. Ou seja, qualquer um que consegue olhar as criações de Deus, a criação de Deus, o mundo, as pessoas, a complexidade da vida, tem provas cabais de que Deus existe. E se você tem prova cabais de que Deus existe e não o adora, é porque você está sendo um rebelde de coração. E o mundo, ele se rebela contra Deus quando decide não o adorar. O texto de João capítulo 3, texto muito conhecido, vai dizer que a luz, que é Jesus, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Então veja que a intenção do mundo, a intenção do coração do ímpio, não é de louvar a Deus, é de rejeitar, de recusar a Deus. E falando em recusar, a gente lembra de um dos textos messiânicos mais lindos, que é Isaías 53, dizendo que ele foi o mais rejeitado de todos os homens. Irmãos, o mundo rejeita a Deus, por isso não o adora. O mundo recusa a palavra de Deus. Ele sabe da existência de Deus, mas se faz de bobo, se faz de nécio, simplesmente para não adorá-lo. No íntimo do coração do homem, sem dúvida, existe algo que pulsa em direção a Cristo, em direção a Deus. Mas o homem ele ignora os seus próprios instintos para poder ficar com a sua lógica.
para poder ficar com aquilo que ele elaborou na sua própria mente pecadora e doentia. Então, irmãos, nessa atividade missionária que a igreja deve exercer, de levar os povos a adorarem a Jesus, não pense que nós encontraremos um povo amoroso, um povo que vai nos receber, que vai receber a palavra de Deus de coração aberto, de braços abertos, porque não vai. O mundo se opõe a Jesus, mas nós precisamos proclamar a Jesus, proclamar a palavra de Deus, porque esse é o dever e essa é a missão da igreja, para que os povos o adorem, para que todos os povos o adorem no nome de Jesus. Segundo motivo, por que nós precisamos trabalhar, digamos, em consonância com a palavra de Deus, nesse chamado à adoração. Porque suponhamos que o mundo quisesse, suponhamos que algumas pessoas queiram, e existem quem queira adorar a Deus, eles não sabem adorar, eles não sabem como se adora, eles não sabem como se prostrar diante de Deus, como render graças ao Senhor. E exatamente a resposta dessa pergunta, aliás, e é exatamente sobre isso que trata o segundo objetivo da nossa lição. Quem está com a revista vai olhar que nós temos 3 objetivos na nossa revista, O segundo deles diz o seguinte: entender o que é adoração verdadeira. Então vamos lá. Ponto 1, o mundo se opõe à adoração a Jesus. O mundo não adora. Aqueles que foram alcançados e querem começar a adorar, precisam entender como que se adora. Então, após essa introdução que eu passei, digamos que a gente vai começar a conversar juntos aqui nos próximos minutos sobre como que a gente vai, talvez esquadrinhar, configurar o que é adoração bíblica e verdadeira, tá bom? Lembrando o seguinte, meus irmãos, todos vocês que tiverem alguma dúvida sobre qualquer tópico da lição, sobre qualquer coisa sobre o assunto, passa para a gente as suas dúvidas, tá? Manda aí uma mensagem no WhatsApp da igreja, ou aqui mesmo na transmissão dessa live, coloca a sua pergunta e aqui a gente vai ler. Se não der tempo, depois respondo no privado, tá bom? Mas não fique com nenhuma dúvida, amém? Então vamos lá. É o objetivo nosso nessa manhã entender o que é adoração verdadeira. Vamos nos voltar um pouquinho para o que está na verdade aplicada, porque a verdade aplicada, ela de maneira assim, muito objetiva, vai ajudar a gente a resumir todo o conteúdo da revista, tá? Vamos lá, diz o seguinte, vou ler aqui para vocês acompanhem em casa. A adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. Quero frisar aqui a palavra obediência, porque veja bem, no título da lição que a gente leu, diz o seguinte, um chamado à adoração e um alerta. Então, a gente tem esses pontos a respeito da adoração que precisam ser observados, mas o alerta, você coloca aí um marca-texto, dá um destaque, porque a gente vai falar também sobre obediência, porque isso envolve uma verdadeira adoração. Amém? Então, vamos falar sobre cântico. Sobre alegria, eu vou deixar para comentar no tópico 1.1. Sobre reverência, eu vou comentar no tópico 2.1. Sobre a proclamação, vou falar também no tópico 2.1. E sobre obediência, eu vou comentar alguma coisa no tópico 3. Está acompanhando? Qualquer coisa, sabe que pode perguntar. Amém? Então vamos lá, irmãos. Segundo aqui o que está exposto na verdade aplicada à nossa revista, a adoração envolve, em primeiro lugar, isso não em ordem de importância, tá? Em ordem pedagógica. Em primeiro lugar, a adoração envolve cântico, tá? Vamos falar um pouquinho então sobre cântico, sobre música. Vocês sabem, assim como eu sei, que música é uma coisa que seja, provavelmente, pelo menos eu não conheço ninguém que não goste de música. É uma coisa que está presente na vida de todo ser humano. Por mais que você não seja um
um musicista, um músico, alguém que é um viciado em música, assim como eu sou, né, que eu gosto muito, eu ouço muito, eu pesquiso muita música de vários lugares do mundo, inclusive, né, tenho meus gêneros prediletos, mas pesquiso músicas também de outras culturas. Não existe ninguém que não goste de música, que não esteja habituado à música. Isso é presente na vida de todos, tá? É uma coisa absolutamente normal. Só que música, ela também expressa a identidade de um povo, a cultura de um povo. Desde sempre, né, nunca houve um povo sequer, uma civilização, uma etnia, que de alguma maneira não se comunicasse, que não expressasse a sua cultura através dos sons. E isso é desde sempre, seja com o uso de instrumentos, seja com cânticos, melodias, enfim, com harmonias, divisão de voz, todos os povos se expressam também através da música. Quando você abre a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 21, a gente vai estar ali, a gente verá ali registrado o nome do primeiro personagem na Bíblia que está diretamente vinculado à música. Eu vou ler aqui, ó, Gênesis 4, 21. Diz o seguinte: o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa, ou seja, instrumentos de corda, e flauta, instrumentos de sopro. Existem alguns comentaristas que vão dizer que o Jubal, que tinha um irmão chamado Tubal. Tubal, ele é a pessoa que começou o que a gente chama hoje de metalurgia. Provavelmente, o irmão da metalurgia, tendo um irmão que era músico, provavelmente ele começou a confeccionar os primeiros instrumentos de metais. Talvez na sua igreja tenha uma orquestra, e lá tem um trompete, tem um trombone, tem um bombardino. Esses são instrumentos que a gente chama de metais. Provavelmente, segundo alguns historiadores, segundo alguns comentaristas, Tubal foi a pessoa que confeccionou esses primeiros instrumentos. Então, desde o início dos tempos bíblicos, nós já vemos pessoas diretamente ligadas à música. Nós vemos pessoas que estão trabalhando, né, nessa expressão cultural, né, nessa expressão musical de um povo, ok? Bom, outra coisa que a gente pode observar é que quando o tempo ele vai passando, né, por mais que a gente possa deduzir, talvez, que a música começou em forma instrumental, através desses instrumentos, harpa e flauta, quando o tempo passa, a gente já vê o cântico, ele sendo colocado dentro dessas melodias, ok? Então, veja bem, quando você vai para o texto, por exemplo, de Êxodo, no capítulo 15, ali tem uma expressão maravilhosa, que é o cântico de Moisés. O que acabou de acontecer ali no capítulo 15, né, de Êxodo? O povo de Israel tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho, os carros, os soldados de Faraó tinham ficado todos dentro do mar, e ali eles se alegraram. E no ato de expressar a sua alegria, eles cantaram louvores a Deus. Então, depois você pega a sua Bíblia, dá uma olhada em Êxodo, no capítulo 15, e você vai ver a expressão de louvor do povo de Israel que acabou de ser livrado dos egípcios. E ali eles cantaram a Deus, entoaram seus louvores. Você vai ver Miriam, que era profetisa, irmã de Arão, de Moisés, cantando, dançando, tocando seus tamborins, convocando as mulheres a adorarem ao Senhor de forma alegre, tá? Falando de alegria, a gente já passa para o segundo ponto que está aqui na verdade aplicada, que a adoração envolve, além do cântico, envolve também a alegria. Mas vamos fazer o seguinte, quem está com a sua revista, tópico 1.1 da nossa lição, vamos ler juntos. Diz aqui o autor da revista: encontramos inicialmente o saltério chamando o povo para cantar ao Senhor. Salmo 95:1, primeiro versículo do Salmo 95. Esse convite ressalta dois importantes pontos no ato de louvar ao Senhor. Em primeiro lugar, louvar ao Senhor com júbilo, ou seja, com alegria. Vamos juntos ler o Salmo 95, só para a gente rever esse texto que está sendo citado pelo autor. Vinde,
Cantemos ao Senhor com alegria. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Então, júbilo é igual a alegria. Então, as pessoas que estão louvando junto com o salmista, ouvindo esse relato do salmista, estão sendo convidadas a adorar ao Senhor alegremente. A palavra de Deus é maravilhosa, né, irmãos? Porque a gente vai encontrar o contexto dessa adoração alegre e jubilosa em todo o texto das Sagradas Escrituras. Vamos pular para o Novo Testamento. Vamos lá para a carta de Tiago. Tiago 5, capítulo 5, versículo 13, vai dizer o seguinte: há entre vós alguém triste? Há entre vós alguém aflito? Então que ore. Há entre vós alguém alegre? Cante louvores a Deus, né? Esse versículo ele tem sido traduzido, né, de maneira coloquial nos nossos cultos como: quem está alegre, canta, e quem está triste, ora. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram essa frase. Então, se o seu coração está abatido, está aflito, pesaroso, então você dobra os seus joelhos, se volta para Deus, entrega nas mãos do Senhor a sua aflição. Mas quando você se levantar, você se levantará com o coração mais leve. E assim, você já terá a alegria do Senhor aqui, trabalhando no seu coração, e você poderá render graças a Deus com louvores alegres e jubilosos. Irmãos, por que é importante a gente falar a respeito de alegria no louvor? Porque não faz absolutamente sentido nenhum, tá? A gente dizer que está rendendo cânticos ao Senhor, e esses cânticos eles trazem melodias, e eles trazem harmonias, que eles puxam mais para o sentimento da melancolia, da tristeza, não é? Veja bem, quando a gente estuda sobre música, tá? Tem uma definição interessante sobre o que é música, dado pela professora Maria Luísa de Matos Prioli. Ela é uma professora de música. Os livros dela foram usados muito em conservatórios, até hoje muitas pessoas a leem. E ela traz uma definição do que é música, muito interessante. Diz que música é a arte de expressar sentimentos através dos sons. Então vamos lá, quando a gente vai falar de sentimentos, a gente pode falar de tristeza, melancolia, não é? Mas a gente também pode falar de júbilo, de alegria, de euforia. E veja bem, irmãos, quem, diante da presença de Deus, sabendo quem Deus é, vai prestar-lhe um culto melancólico. Vai prestar a Deus um culto sofrido, sabe? Não que a música não tenha esse papel de também expressar sentimentos que sejam mais pesados, mas toda vez que você olha a Bíblia falando a respeito de adoração, ela também vai trazer quase todas as vezes junto a palavra celebração. O que é um culto a Deus? O que é o verdadeiro louvor a Deus? É a expressão alegre dos nossos corações em servir ao Deus Todo-Poderoso. Então, nossos cultos precisam ser verdadeiras festas, animados, para cima. Quer um exemplo? Quando a gente vai ler a respeito da história de Davi, Davi foi o rei mais notável da história de Israel. Aí você fala, por que Davi teve de diferente dos outros reis? O que Davi fez a mais que outros reis não fizeram? Quando a gente vai ver logo no início, assim que Davi foi definitivamente ungido como rei de Israel, ungido ele já era no passado por Samuel, mas quando ele foi definitivamente ungido, reconhecido como rei de Israel, qual foi o primeiro ato de Davi? Você vai olhar lá no livro de 1 Crônicas. Davi, ele restaurou o culto a Deus. Davi é empossado rei. O que ele fica sabendo? A arca do Senhor, ela foi devolvida lá pelos filisteus. Lembra? A arca foi roubada, aquela história toda que você já conhece, já leu na Bíblia. Então, a arca foi roubada e depois ela foi devolvida, mas essa arca ficou um tempo na cidade de Kiriat Jearim. Então Davi falou, eu tenho que buscar a arca. A arca representa a presença de Deus, representa o próprio Deus. Não, essa arca precisa estar junto de nós, o seu povo.
Então Davi ele vai buscar a arca de Deus. Essa arca vem, tem toda aquela situação de no transporte da arca, um homem foi morto, Uzá, quando ele tentou colocar as mãos, quando ele colocou as mãos na arca, ele foi morto. A arca ficou durante 3 meses na casa de Obed-edom, depois nova busca foi feita e essa arca foi levada para onde deveria ficar, num templo, num tabernáculo, devidamente preparado em Jerusalém, próximo à residência real. Quando Davi ele consegue então trazer a arca, o que ele vai fazer, irmãos? Ele convoca músicos, levitas. Desses levitas, o chefe era uma pessoa muito conhecida de nós, Asaf. E Asaf, ele coordenando os músicos, coordenando os coristas, ele faz aquilo que Davi pede, que é elaborar um culto jubiloso a Deus. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 16. Olha o que está escrito aqui, ó, 1 Crônicas 15, versículo 16. Davi ordenou que os chefes dos levitas escolhessem alguns músicos dentre os seus parentes para tocarem instrumentos musicais com lira, harpas, símbolos e cantarem com alegria. Então, quando Davi ele restaura o culto a Deus, Davi imediatamente ele já tem esse desejo, essa intenção de fazer um culto alegre para Deus, de estabelecer um culto alegre, um culto festivo, uma verdadeira celebração. Porque, irmãos, não tem como você se relacionar com Deus Todo-Poderoso e toda a tristeza imediatamente ela ser afastada da sua vida. A gente passa por sofrimentos, passa por situação de luta, sem dúvida nenhuma, mas a alegria ela é constante, ela é real e ela é presente na minha e na sua vida, meu irmão. Aleluia! Talvez você me pergunte, mas Rodrigo, você está falando que a adoração verdadeira, ela precisa ser alegre sempre. E o que você me diz dos salmos de lamentação? É uma boa pergunta, é uma excelente pergunta. Existem salmos de lamentação na Bíblia, né? E você com certeza conhece vários desses salmos de lamentação, não é? Mas vamos pegar o exemplo de um salmo de lamentação, um salmo tristinho, Salmo 102. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 102, que a gente vai ver uma coisa muito interessante. Quando você começa a ler o Salmo 102, né, a minha Bíblia ela traz um título, né, para o Salmo que diz o seguinte: a queixa de um aflito ao Senhor. Ou seja, você já sabe com que coração esse salmista está dirigindo a Deus o seu salmo, a sua súplica, a sua oração. Olha só como ele começa: ó Senhor, ouve minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto quando eu estou angustiado. Inclina os ouvidos para mim. Quando eu clamar, ouve-me depressa. Pois meus dias desaparecem como a fumaça. Os meus ossos ardem como brasas. Meu coração está ferido e seco como a erva. Por isto, até me esqueço de comer. Olha só, irmãos. O que é isso aqui? É o relato quase de uma pessoa com depressão, uma angústia fortíssima, talvez uma crise de ansiedade, sei lá, alguma dessas grandes doenças psicossomáticas. Aí você pensa, não, às vezes eu me encontro nesses dias, então significa, Rodrigo, que se está escrito no livro de Salmos, esse tipo de expressão, esse tipo de relato, e Salmos é um livro de cânticos, significa que Deus ele também recebe louvores tristes. Se você chegou a essa conclusão, meu irmão, eu tenho que te dizer que você está infelizmente errado, tá bom? Porque a gente vai precisar olhar para o Salmo inteiro. Vai olhar para o Salmo inteiro. Então vamos lá. Olha comigo no versículo 12. Olha como é que abre o versículo 12. Mas tu, Senhor, estás entronizado para sempre. Teu nome será lembrado por todas as gerações. Pula o seu olhar para o versículo 27. Começa quase da mesma forma. Mas tu és o mesmo, e teus anos não terão fim.
os filhos dos teus servos habitarão seguros e a tua descendência ficará firmada diante de ti. Olha só, que coisa interessantíssima está acontecendo no Salmo 102. É um salmo que começa com uma expressão de angústia, com uma expressão pesada, né? Com uma carga quase que negativa nessa oração, dizendo que os seus dias desaparecem como a fumaça, né? Os ossos ardem como brasa, não tem vontade de comer. Só que, irmãos, é maravilhoso ler os salmos, porque quando você chega no versículo 12, a palavra que inicia o versículo 12 é o mais. O que é o mais? Eu não sou um grande conhecedor de português, mas eu sei que o mais é uma conjunção adversativa. O que isso significa? O mais, ele divide duas ideias que aparentemente são antagônicas, mas não são, elas são complementares. É o que a gente chama de paradoxo, de contraponto. Então você tem algo sendo expressado anteriormente, vem o mais, e depois você traz esse contraponto. Então veja, existe uma expressão de angústia até o versículo 11. Do versículo 12 em diante, a expressão já não é mais de angústia, a expressão é de fé, meus irmãos. A expressão é de que o salmista, ele sabe que ele está vivendo uma situação complicada, uma situação pesada, uma situação triste, mas ele continua crendo no Deus Todo-Poderoso. E por isso ele se alegra. Então, existem louvores de lamentação nos salmos que eles até começam tristes, mas eles não terminam tristes. É por isso que quando você vai ver Paulo lá em Efésios, ele vai dar um conselho para os irmãos dizendo, olha, incentivem-se mutuamente com louvores, com salmos, cumprimentem-se, convivam, incentivem uns aos outros com salmos e hinos. E por quê? Porque Paulo ele já sabia que situação difícil nessa vida todo mundo passa. Mas quando você olha para a vida do salmista, você sabe que não existe tristeza que não tenha fim. Vai existir um mais na sua vida que vai mudar o decorrer da sua história. É isso que acontece. Eu queria usar com vocês um exemplo, para ficar um pouco mais claro, usando um louvor contemporâneo. Deixa eu pegar aqui o violão mais uma vez. Eu lembrei de um exemplo, e eu vou pegar aqui uma música do repertório do grupo Valentes de Davi, né? É uma composição do Sérgio Lopes, uma canção do antigo grupo Altos de Louvores, vocês vão se lembrar. Essa canção ela começa de um jeito triste, né? De um jeito lento, com um tom menor. Quem entende um pouquinho de música, toca um violão, toca em um teclado, sabe que existem tons maiores e menores. Os tons menores, normalmente, eles levam muito essa sensação de melancolia, né, de tristeza. Então, você tem já um tom menor, abrindo a música. Olha só como é que começa triste essa música. Ó. Foi tão triste ver o seu olhar, a dor que ali sentia. Você conhece a música, eu não vou cantar ela toda. Então, ó, tom menor, já puxa para baixo, uma tristeza. Não bastasse isso, o autor ainda começa a letra da música dizendo, foi tão triste ver o seu olhar. Aí derruba o sentimento de qualquer cidadão, né? Não estou dizendo que a música está errada não, tá? Mas, ó, você tem essa primeira parte, mais lenta, mais baixa, mais triste da música, mas olha o poder da música. Quando você chega no refrão, essa música, ela sai de um tom menor e vai para um tom maior. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu entre nós e outra vez. Entenderam? Você até começa músicas, tá? Desde os salmos, que até podem carregar uma certa tristeza no início da melodia, da harmonia. Mas quando você chega na parte alta da música, no refrão da música, o que você tem é uma expressão de música alegre, jubilosa, tá? É um contraponto que acontece em toda a Bíblia Sagrada, irmãos. A Bíblia é um livro que traz muitos contrapontos.
Quando você lê o livro de Romanos, por exemplo, você vai ver lá o seguinte, olha, o salário do pecado é a morte. Que notícia triste. Mas lê do mais para frente, mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Já dá até um alívio no coração, não é verdade? Opa, eu estava morto, mas agora eu tenho chance. Agora tem uma palavra de vitória para a minha vida, isso me traz para cima. Irmãos, o louvor verdadeiro a Deus é um louvor de vitória, e não existe vitória que seja triste. O louvor verdadeiro a Deus é um louvor de celebração, é um louvor alegre, porque quem está triste, ora, e quem está alegre, canta. Amém? Então, aqui eu finalizo esse tópico 1.1, tá? Perdão, 1.1 não, ainda tem outra coisa para falar com vocês aqui, porque veja bem, nós somos convidados a cantar alegremente, tá? E você vai ver que tem aqui o autor da revista vai chamar a nossa atenção para um outro detalhe muito importante. O louvor deve ser dirigido ao Senhor e não ao homem. Olha só, irmãos. Ele vai fazer algumas provocações com a gente, e todas elas estão descritas aqui na revista. Eu vou ler com vocês. A grande reflexão a ser feita atualmente consiste em saber, em primeiro lugar, para quem são os louvores? Segundo lugar, quais são os propósitos enunciados nas letras? Terceiro lugar, ressaltam a soberania e a graça de Deus? Quarto lugar, fortalecem o relacionamento entre Deus e o homem? Quinto lugar, anunciam o sacrifício vicário de Cristo? Irmãos, com muita dor no meu coração, o que eu tenho que te dizer nessa manhã é o seguinte: se você aceitou Jesus nos últimos 20, 25 anos, leu pouco a Bíblia e você formou o seu cristianismo, a sua religiosidade, baseada nas músicas gospel, irmãos, você vai ter uma vida espiritual fracassada. Porque as músicas de maior sucesso, as músicas mais vinculadas na mídia e até as mais cantadas nas igrejas, são músicas que ferem esses princípios que foram provocados aqui pelo autor da revista. Olha, ele começa dizendo que o louvor deve ser dirigido ao Senhor e não ao homem. E o que a gente tem, irmãos, é uma variedade enorme, uma quantidade enorme de louvores que são voltados ao homem. Aquilo que ele chama de louvor antropocêntrico. Na minha casa, pesquisando, eu fiz uma listinha de pelo menos 28 músicas que, no todo ou em parte, todos nós deveríamos evitar de cantar. Tem música que não salva nada. Tem música que você salva bastante coisa, mas tem trecho que é herético, né? Tem coisa que você fica pensando, como pode alguém escrever uma aberração dessa, uma bobagem dessa? Eu não vou citar cantores, eu não vou citar letras inteiras, né? Até para preservar os irmãos, pode ser que essa música seja uma música que o irmão tem muito carinho por ela, mas eu preciso, sabe, selecionar um trechinho ou outro, mesmo que eu não comente quem canta ou quem compôs a música, para você entender. Irmãos, aqui na nossa igreja, por exemplo, várias vezes, a gente já cantou um louvor, uma canção, que diz que Deus é fiel a nós. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Isso é uma expressão errada de louvor. Porque Deus, de ponta a ponta das Sagradas Escrituras, Ele não tem obrigação nenhuma de ser fiel ao homem. Deus, Ele é fiel a si mesmo, Deus é fiel aos seus propósitos e nós que de alguma forma somos beneficiados por isso. O homem, aliás, Deus, quando Ele nos olha, Ele não nos enxerga exatamente. Ele enxerga os propósitos dEle em nós. Quando Deus ele realiza um benefício na minha vida, o que está em voga aqui não é somente o amor de Deus por mim, mas a realização do propósito dele em mim. Ou seja, quando Deus me abençoa, irmãos, Ele não está sendo fiel a mim, Deus está sendo fiel a Ele mesmo e aos seus propósitos.
Então, cantar que Deus é fiel a mim é nada mais, nada menos do que você, em parte, pegar essa canção e trazer o louvor dela em direção ao homem, e não levar o louvor em direção a Deus, que merece receber todo o louvor no céu e na terra. Esse é o ponto. Fora esse louvor, existem outros mais, mas eu não vou me ater aqui a dar exemplos, mas eu tenho certeza que os irmãos com certeza já observaram que existem músicas que muitas pessoas cantam e que não glorificam a Deus. Não glorificam a Deus, não são voltadas a Deus, né? Não ressaltam a soberania e a graça de Deus, não fortalecem o nosso relacionamento com Deus, são músicas que não nos santificam. Pelo contrário, são músicas que nos jogam ainda para uma situação maior de pecado. Irmãos, tem músicas que ficaram famosas, que foram cantadas pelos nossos departamentos, pelos nossos ministérios de louvor, que são músicas que chegam a incentivar a vingança. Os irmãos sabem do que eu estou falando, e talvez alguns já devem ter até pescado qual música que eu estou dizendo. Músicas que incentivam a vingança, sabe? A esfregar na cara do inimigo as suas vitórias. Não tem nada mais anticristão do que isso, meu irmão. Se livre desse tipo de coisa. São músicas que não agradam, que não glorificam a Deus e não são nem alegres. Não são nem expressões de alegria, tá bom? Mas vamos passar aqui para o tópico 1.2 da lição. E eu já falei demais e não saí do tópico 1.1 ainda. Irmãos, tenham paciência comigo, tá? A aula é online, qualquer coisa, depois você pode assistir o vídeo todo aí na internet. Tópico 1.2. Eu vou tentar ser breve nos próximos pontos. Por que você precisa louvar a Deus e somente a Deus? Tópico 1.2. Ele está acima de todos os deuses. Irmãos, como que a gente verifica uma verdadeira adoração a Deus? A verdadeira adoração a Deus, ela é exclusiva a Deus. O que não falta na Bíblia são relatos da existência de outros deuses adorados por outros povos e por outras culturas. Você vai ter Azerá, Baal, Dagon, Diana e por aí vai. São milhares de deuses que existiam no passado, vários deles são citados na Bíblia Sagrada, todos eles deuses falsos. E tem um detalhe interessante, que a maioria dos povos do Antigo Testamento eram nações politeístas. Politeístas, eu digo nações que servem a mais de um Deus, que prestam culto a mais de um Deus. Porém, meus irmãos, quando a gente lê Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, vai estar uma instrução ali, dada à nação de Israel, dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Ou seja, se existe somente um Deus, só existe um Deus, uma divindade que mereça ser adorado. E esse Deus é justamente o Deus de Israel, o Deus o qual nós servimos também. Então, quando você vai olhar religiosamente o comportamento da nação de Israel no passado, é um negócio absurdo, porque eles sentem uma inveja terrível dos outros povos. Os outros povos tinham um rei. O que Israel fala? A gente quer um rei também. Eles adoram a vários deuses. Nós queremos adorar vários deuses também. Quando você pega o relato dos profetas do Antigo Testamento, todos eles tiveram boa parte da sua atividade profética denunciando o pecado da idolatria do povo de Israel. Irmãos, o que eu quero dizer aqui é que Deus, na adoração, ele exige exclusividade. Existe um trono apenas e somente um Deus pode estar sentado lá. Ninguém mais. Mas Rodrigo, mas eu não adoro imagem, eu não adoro escultura, não é? A nossa religião aqui não tem nem imagem. Do que você está falando? Tem uma palavra importantíssima do autor da revista, que está no final do tópico 1.2, que vai dizer o seguinte, engana-se quem pensa que idolatria está relacionada apenas a imagens. É preciso afastar-se de tudo aquilo que possa tomar o lugar de Deus. Irmão, idolatria é um negócio sério, porque olha só, talvez você não tenha uma imagem de uma dessas senhoras qualquer na sua casa, tá? Falo assim, mas falo com todo respeito aos nossos católicos, nossos queridos católicos, amigos, enfim. Mas, irmãos, talvez você não tenha uma imagem dessa em casa, mas o seu Deus seja o seu emprego.
Talvez você se sinta o todo-poderoso, o inabalável, o indestrutível, porque o seu emprego te sustenta. Você está me entendendo? Talvez você tenha bens, você tenha dinheiro, você tenha patrimônio. Talvez esse seja o seu Deus. Irmãos, na minha caminhada, realizando discipulado, né, com algumas pessoas durante a vida, um dos conselhos mais fortes que eu tive que dar para uma pessoa foi quando eu estava na minha casa, eu e minha esposa. Lá tinha uma senhora, uma jovem senhora, recém-viúva, muito triste, muito abalada. E eu fiquei pensando, Deus, como é que eu faço para tentar dar uma palavra aqui para ela? Uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria. Só que a palavra que Deus botou no meu coração para essa pessoa não era palavra de ânimo e de alegria, não. Fala para ela o seguinte: eu tirei da vida dela o Deus dela, que era o marido dela. Para ela o marido era tudo. Sem o marido ela não vivia. Sem o marido ela não existiria como pessoa. O marido é tudo para ela. Sabe o que Deus fez? Permitiu que o marido morresse. Ah, Deus é ruim? Não, Deus é bom, porque levou o marido para si. O marido morreu salvo. Mas ela ainda não estava salva, porque o Deus dela não era Deus, era o marido. Idolatria no casamento. Do mesmo jeito que existem mães que amam mais os seus filhos do que o próprio Deus. Irmãos, Deus, coloque isso na sua cabeça, Deus exige exclusividade na adoração. Amém? Exclusividade. Vamos lá, tópico 1.3. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Depois você leia com mais calma esse tópico. Esse é um tópico bem simples e até mesmo autoexplicativo. Então aqui é o relato de que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, do céu e da terra, não é? Conforme está lá no Salmo 24, Ele é o dono da terra e tudo está sob suas mãos. Ou seja, nós estamos vivendo no domínio de Deus. Então veja, fazendo uma pequena retrospectiva dos tópicos que nós lemos. Louvor a Deus precisa ser alegre, precisa ser somente a Ele, porque Deus exige exclusividade, porque Ele é o dono de tudo, Ele é o dono de todas as coisas, inclusive das nossas vidas. Amém? Então vamos lá, adiantando aqui, tópico 2. Entendendo o que é a adoração. Conceito de adoração. Eu separei uns trechos aqui, eu vou ler uns trechos que estão sublinhados, tá? E resumidamente a gente vai comentar alguma coisa a respeito. Adoração consiste, tá? Logo no tópico 2.1, você vai ler junto comigo aí na sua revista. A adoração consiste em prestar reverência, humilhar-se diante do eu sou, reconhecendo a sua soberania, observando os seus preceitos. É rendição da nossa vontade à de Deus. Irmãos, subserviência. O que é a subserviência? Você só consegue adorar alguém que você reconhece que é maior do que você. Somente isso. O cantor Leonardo Gonçalves, ele tem uma música lindíssima, e um dos trechos da canção, eu não sei se é a composição dele, mas diz o seguinte, ó: e faz sentido servir alguém que é melhor que eu. Vocês estão entendendo? Não faz sentido você adorar um igual a você, um ser humano que também é pecador, por mais virtudes que a pessoa tenha. Não faz sentido você adorar os animais. Não faz sentido você adorar a criação, as árvores, o céu, o sol, a lua, as estrelas, enfim. Não faz sentido. Porque tanto nós como o restante da criação somos realizações das mãos de Deus. Ou seja, estamos todos no mesmo pé de igualdade. Sabendo que Deus ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é o único que é soberano, então só faz sentido servi-lo. Ou seja, adorar a Deus, irmãos, em primeiro lugar, é você reconhecer o tamanho de Deus,
o poder de Deus, a soberania de Deus. E quando você se depara com alguém com todas essas características, não tem como você render ações de graças a qualquer outro que seja. Não faz sentido. Qualquer expressão de louvor a alguém que seja menor do que Deus, não faz o menor sentido. Dá uma olhadinha comigo, capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. Olha que coisa lindíssima. Esse trecho é o que a gente chama de doxologia de Paulo. Doxologia nada mais é do que uma expressão de adoração. Olha só que coisa linda, irmãos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que seja recompensado? Agora vem aquele versículo maravilhoso. Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Só a Deus nós devemos tributar os nossos louvores, a nossa alegria, a nossa celebração, o nosso júbilo em servi-lo e em adorá-lo. Oh, irmãos, como eu fico triste quando os ímpios eles olham para nós e acham que nós estamos aqui presos, cativos a uma religião. Não, presos estão presos ao pecado, à tristeza, aos vícios, estão presos numa alegria vazia. Nós temos a alegria verdadeira porque temos motivos mais do que suficientes para adorar a Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos lá. Ele também vai fazer 2 direcionamentos interessantes, o autor da revista, dizendo que, em primeiro lugar, a adoração ela pode funcionar domesticamente, tá? O que é isso? É pais, filhos, esposas, maridos, se reunindo para poder prestar o seu culto a Deus. Irmãos, a gente está vivendo esse momento de distanciamento social e vocês sabem que é sempre uma alegria quando nós podemos estar juntos na casa do Senhor, na presença do Senhor. Mas, queridos, não é isso que vai impedir o seu culto de ser realizado. Talvez, me perdoem se o que eu vou falar para vocês caia de uma maneira assim um pouco pesada, mas nesse sentido a pandemia foi muito útil, porque nós perdemos o hábito da adoração doméstica, nós perdemos o hábito do culto familiar. Pais precisam ensinar e incentivar os seus filhos a se dirigirem a Deus, a entregarem a Deus o seu sacrifício de louvor, a se aproximarem de Deus. Essa responsabilidade, irmãos, tem sido terceirizada para a tia da escola dominical, para o pastor da igreja, para o líder do departamento, mas a adoração, ela começa em casa. E quando nós trazemos aqui no título dessa lição, dizendo que é um chamado à adoração, esse chamado à adoração, ele não se processa em templos somente. Pode acontecer, mas não é exclusivo. Até porque você já leu na sua Bíblia, lá em Atos 17, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse templo aqui que existe, ele nada mais é do que a concessão de Deus para a nossa reunião, para o nosso ajuntamento. Mas o templo que Deus habita somos nós. Deus habita em nós. Nós somos o templo dele. Amém? Então, a sua adoração, irmãos, ela pode acontecer em qualquer lugar. Exatamente como aconteceu naquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Em segundo lugar, a adoração, ela, claro, ela também pode ser pública. Nós precisamos, devemos, inclusive, expressar publicamente a nossa fé em Jesus Cristo. Ações de graça, ações públicas de expressão da nossa fé. Aquele que confessa a Deus, irmãos, deve fazê-lo também publicamente, porque eu sinto em dizer, mas aquele que se envergonha de louvar e glorificar o nome de Jesus hoje, vai ser rejeitado também por Deus lá na frente, tá? Então, louve a Deus publicamente. Não tenha vergonha de louvá-lo, de entoar a Ele ações de graça, seja em casa ou seja publicamente.
Vou pular aqui para o tópico 2.3 da lição. O 2.2 fica aí como lição de casa para os irmãos. Veja, olha só que interessante. O título desse tópico é Atitudes para uma verdadeira adoração. Irmãos, olha só. Atitudes para uma adoração. Eu não estou falando de atitudes de adoração. Qual é a diferença? Se eu estivesse falando de atitudes de adoração, eu estaria falando da adoração propriamente dita, né? Os procedimentos da adoração, né? Mas isso a gente já está trabalhando em tópicos anteriores. Tópico 1, por exemplo, a gente falou bastante sobre isso, e em parte aqui no tópico 2. Quando a gente chega no 2.3, a gente não está falando de atitudes de adoração, mas de atitudes para adoração. O que esse para está expressando para a gente? Que existem atitudes que são preliminares à adoração. O que é preliminar? Preliminar é aquilo que vem antes, aquilo que antecede um ato. Ou seja, a preparação, aliás, existe uma preparação que todos nós devemos ter para adorar. Adoração é uma coisa, distintamente, separando a palavra adoração, o ato. Mas nós devemos nos preparar para o ato. Ou seja, adorar não se faz de qualquer jeito. Existe uma preparação para, existe uma atividade preliminar para o exercício da adoração. Os irmãos estão me entendendo, tenho certeza disso. Vamos lá. Então, Rodrigo, por que você está falando que, além de adorar, eu tenho que me preparar para adorar? Porque Deus ele não recebe, irmãos, sacrifícios de louvor que não sejam previamente pensados. E também não recebe sacrifícios de louvor que sejam de qualquer pessoa. Certo? A gente tem um mau hábito, né? Isso eu falo genericamente, né? As igrejas têm esse mau hábito. Eu não estou me dirigindo ao Camorim Grande ou à denominação. Os crentes, na maioria das oportunidades, têm o péssimo hábito de fazer tudo às pressas. E fazendo às pressas, acaba saindo algo desleixado. Sem preparação, sem carinho, sem envolvimento do ofertante com a sua oferta. Então as coisas precisam ser preparadas previamente, tá? Mas eu quero ressaltar com vocês outro ponto que eu vejo que é muito interessante a respeito de quem adora, a preparação pessoal do adorador. Irmãos, deixa eu dar um exemplo para você, que isso causou uma polêmica na internet, e eu quero usar isso como motivo para te explicar esse ponto. Uma vez viralizou o vídeo de um travesti que ele entrou dentro de uma igreja evangélica, óbvio, pediu oportunidade e cantou um louvor lindíssimo. Irmãos, pensa num travesti que canta muito, tá? Pablo Vittar não canta nada, mas esse travesti do vídeo cantava muito, uma voz poderosa, cantou, as pessoas se alegraram, né? E ficou aquela polêmica na internet. Podia ou não podia ter dado a oportunidade para o travesti? O travesti podia ter louvado a Deus na igreja, não podia. Nos comentários, o que você observava? As pessoas se dividiam no seguinte sentido. Não, mas Deus ele recebe a adoração de qualquer pessoa. Deus ele recebe louvor de qualquer um. Outras pessoas estavam dizendo, não, Deus ele recebe louvor de qualquer um, mas esse travesti não podia estar trajado de travesti ao se dirigir a Deus. Irmãos, deixa eu comentar uma coisa com vocês, e para a gente entender, a gente vai precisar olhar um pouquinho para o Antigo Testamento. Como que se processava o culto a Deus no tabernáculo? Vocês lembram do tabernáculo? Átrio, santo, santo dos santos. Você levava o seu sacrifício, entregava ao sacerdote, o animal era sacrificado, não é? Você lembra do passo a passo. Vamos lá. Hoje, o sacrifício não é mais realizado através de animais.
Você não leva mais um animal inocente para poder morrer no seu lugar e pedir perdão pelos seus pecados do tabernáculo, não é? Hoje, nós seguimos ali o conselho de Paulo em Romanos 12:2. Nós somos um sacrifício vivo, né? Então não tem mais animais. Hoje Deus ele recebe o sacrifício do Rodrigo, porque Cristo, que é o Cordeiro de Deus, já morreu na cruz do Calvário, né? Então, o que precisava ser feito, quem precisava ser morto, já morreu, já ressuscitou para a glória de Deus. Hoje nós entregamos pessoalmente o nosso louvor a Deus. Mas a referência do tabernáculo, ela continua viva. Por quê? Olha só. Como é que funcionava para você entregar a sua oferta lá? Você vai lembrar comigo dos utensílios? Então vamos fazer aqui vamos relembrar aqui a nossa aulinha de escola dominical, lá da época do departamento infantil. Átrio. Os 2 utensílios que tem no átrio. Em primeiro lugar, altar do sacrifício, não é isso? Então no átrio você tem o altar do sacrifício logo na chegada. Era tipo uma churrasqueirinha ali, onde era feito o sacrifício do animal. Em seguida, ainda no átrio, você tinha uma pia de purificação com água, não é? Depois você acessava o lugar santo, você tinha mesa dos pães ázimos, você tinha um candelabro, à frente você tinha o altar do incenso. Deixa eu explicar para você como é que a coisa acontece. Irmãos, na presença de Deus, é como se todos nós estivéssemos passando pela etapa do tabernáculo. Por quê? O que o altar do sacrifício... A negação de si mesmo, a negação de si mesmo, a negação do homem. Lembra do que Jesus falou? Vira após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa que é a ideia. O sacrifício ali, exposto no altar, é a negação de si mesmo. É nós negarmos a nossa carnalidade, o nosso pecado, quem nós somos. Então, para você começar a cultuar a Deus, é necessário que você negue-se a si mesmo, peça perdão a Deus pelos seus pecados e se arrependa de quem você é. Amém? Quando você sai do altar do sacrifício, qual é o segundo utensílio? Você tem uma pia. Pia, água, o que é, irmão? É óbvio, purificação. Então, no altar, você se arrepende, nega a você mesmo, a sua carnalidade, o seu pecado. Vai para o segundo utensílio do ato e você se purifica. Depois que você se purifica, você acessa o lugar santo. Quando você acessa o lugar santo, que tem lá? Mesa de pães ázimos. Pão ázimo, ele vai simbolizar, representar o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu. A mesa dos pães significa comunhão com Jesus. Você vai olhar para o candelabro. O que é o candelabro? O candelabro revestido de ouro, que significa a divindade de Cristo. O candelabro ele é iluminado, significa a iluminação do Espírito Santo. Depois de ter comunhão com Cristo, depois de ser iluminado pelo Espírito Santo, aí você se dirige para o altar do incenso. Entendeu? Que é onde sobe a sua adoração. Irmãos, ninguém adora sem que antes você tenha se arrependido dos seus pecados, se purificado, tenha comunhão com Jesus, seja iluminado pelo Espírito Santo. Depois, Deus ele recebe a sua adoração. Quando eu estou falando de atitudes para uma adoração, eu estou falando de tudo isso aqui. O bonzão não pode achar que ele pode pecar de segunda a sábado, chegar num culto domingo à noite, abrir a boca e cantar qualquer coisa que Deus vai receber, irmão, porque não vai. Deus, ele não é bobo. Deus, ele não se volta talvez a tarefa em si, a atividade em si, a beleza em si do que é feito. Deus, meus irmãos, ele ora o coração do arrependido. Quando eu me volto para essa questão que eu exemplifiquei, do travesti que entrou na igreja e cantou, a questão não é a forma que ele cantou, sim ou não, se estava vestido de travesti ou não, se cantou bonito ou não. O que me interessa é saber com que coração ele pegou aquele microfone para poder cantar. Ele estava arrependido dos seus pecados? Ele tinha a intenção de se purificar, de ser purificado dos seus pecados? Ele tinha a intenção de ter comunhão com Jesus? Ele estava com saudade da presença do Espírito Santo? O que levou ele a entrar lá? Não sei, às vezes ele quis somente aparecer. Não dá para a gente julgar somente assim, por um vídeo. A questão é muito mais íntima, a questão é muito mais séria. Mas o fato, irmãos, é que
não se adora a Deus de qualquer jeito. Não se adora a Deus de qualquer forma, porque Deus, ele não recebe uma adoração que não tenha sido previamente preparada e também não recebe adoração exercida por qualquer pessoa. Então prepare-se como pessoa. Todo dia arrependa-se dos seus pecados. Prepare o seu sacrifício de louvor ao Senhor e dirija-se a Ele, que com certeza Ele vai receber a sua oferta. Último tópico, tópico ponto 3. Tópico 3, aliás. Vai dizer, é preciso estar atento à palavra de Deus. Bom, a gente já comentou basicamente sobre os pontos, né? Cântico, alegria, reverência, proclamação também, né? Porque falamos que existe a adoração pública e a adoração pública é uma mensagem. Agora nós vamos para a parte que é um alerta, né? Aquele pontinho final que eu pedi para você colocar em destaque. Vamos lá. O que a gente precisa estar alerta? Segundo aqui o autor da revista, tópico 3.1, precisamos ouvir a voz de Deus. Ah, irmãos, como eu me entristeço quando eu percebo que tem muita gente que não teve experiências pessoais com Deus a ponto de nunca terem ouvido a voz de Deus. Jesus Cristo ele vai dizer o seguinte, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Lembra do Salmo do Pastor? Guia-me mansamente às águas tranquilas, né? Olha o que o salmista está dizendo. Guia-me, Senhor, guia-me, o Senhor é meu pastor. E o pastor ele guia a ovelha através da voz, vocalizando as ordens. As ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem o pastor. A gente está vivendo um tempo, meus irmãos, que as pessoas elas não querem mais seguir o pastor. Eles querem ter o direcionamento do pastor e fazer as coisas quando elas bem entendem. Sabe? Sabe aquele filho que fala assim para a mãe fala assim, meu filho, vai no mercado, vai na padaria. Aí o filho fica assim, já vou mãe, já vou pai. Irmãos, aparentemente é assim que nós estamos. Porque Deus reiteradamente ele tem feito vários alertas, ele tem feito a sua voz ser ouvida. Mas a gente tem costumeiramente sido desobediente a Deus. Irmãos, eu costumo dizer que Deus ele recebe louvor somente de duas pessoas. Em primeiro lugar, dos arrependidos. Em segundo lugar, dos obedientes. A questão é que quando ele ouve o louvor do arrependido, o arrependido ele já pecou, mas se arrependeu e agora está ali expressando sua adoração a Deus. Agora, o louvor do obediente, irmãos, eu não sei, eu não posso ser categórico e dizer isso, mas eu penso que Deus ele tem um pouco mais de prazer, porque ele vê, olha, esse aí deixou de pecar, esse aí ouviu a minha voz. Lembra de José, lá no Egito? Quando a mulher de Potifar ali se insinuou para ele, qual foi a resposta que ele deu para aquela mulher? Que razão eu tenho para pecar contra o meu Deus? Que razão eu tenho para pecar contra o meu Deus? Irmãos, eu penso que Deus ele fica cheio de orgulho da gente. Quando a gente desvia do pecado e a gente se afirma no caminho da obediência, é quando a gente ouve a voz do Senhor. Oh, aleluia. A nação de Israel fez exatamente o contrário disso no passado. Quando você pega o capítulo 1 do livro de Isaías, olha só, irmãos, o que é dito ao povo de Israel através do profeta. Ó, o boi, capítulo 1, versículo 3, o boi conhece o seu proprietário, e o jumento, o coxo posto pelo dono. Mas Israel não tem reconhecimento. O meu povo não entende. Irmãos, o conselho de Israel pode perfeitamente ser absorvido pela igreja hoje. A gente vive um tempo de adoração falsa, por mais bonita que ela seja, porque a nossa vida diante do Senhor tem sido uma vida de desobediência à voz do pastor. Uma vida de desobediência à voz de Deus. E uma vez eu reitero,
Deus não recebe a adoração de um povo desobediente. Irmão, não peque. Reiteradamente, várias vezes, a mesma coisa, sem arrependimento, sem purificação, sem santificação, sem comunhão com Jesus Cristo, sem comunhão com o Espírito Santo, achando que você vai poder chegar diante do altar do incenso e oferecer para Deus a sua adoração, porque não vai. Sinto em dizer, meu irmão, mas não vai. Em últimos lugares, aqui, tópico 3.2, 3.3 para encerrar, não endurecer o coração. Aqui ele vai usar uma analogia, uma referência às águas de Meribá. Então você vai ler esse texto em Números, no capítulo 20, onde você vai observar que o povo de Israel, depois de ter sido livrado no deserto, depois de ter tido tantas bênçãos e tantas vitórias, se insurgiu contra Deus a ponto de dizer para Moisés: por que você nos tirou do Egito? Irmão, Deus ficou tão chateado. Deus ficou tão chateado, irmãos. Irmãos, não compare as coisas de Deus com as coisas desse mundo. Não faça esse paralelo. Não diga assim: quando eu estava no mundo eu era mais feliz. Quando eu estava no mundo que eu era alegre de verdade. Não, você tem motivo para ser alegre hoje, porque você sabe que a sua alma vai para o céu, ela não está fadada ao inferno. Não reclame da sua vida presente, porque quem tem Jesus tem tudo. Lembra da nossa lição do Salmo 23? A gente tem lido nas nossas Bíblias: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Onde o correto, quando você lê no original, é: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. No sentido de que Deus, ele é suficiente. Queridos, você tem Jesus, você tem tudo. Não reclame de nada. Em último lugar, relação com o Salmo 81. Depois você lê na sua casa, a hora já explodiu, já mais do que extrapolei o meu horário. Depois você lê o Salmo 81 e você vai ver uma relevância enorme e uma semelhança até com o Salmo número 95. Irmãos, eu espero em Cristo que as suas vidas tenham sido abençoadas nessa manhã. Me perdoem pelo tempo se eu exagerei, mas eu vim com meu coração muito alegre para ministrar essa aula para a sua vida. Tá bom? Então, que Cristo te abençoe.